João, capítulo 3. Todos acharam? Amém? O texto fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhes: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Feche seus olhos. Sabe, os estudiosos, eles dizem que o Romanos capítulo 8 é o capítulo mais importante da Bíblia. E eu classifico esse capítulo de João como o seguinte da lista. É um texto muito importante, porque ele é um texto que afere a nossa fé, se realmente nós estamos no caminho certo, estamos na direção que pode nos conduzir à vida eterna, ou estamos igual os judeus no deserto, andando em círculo, e no final da história não entraram na Canaã. Então isso é muito sério. Cada texto da Bíblia é importante, mas tem textos que estão ligados diretamente com uma reflexão sobre a nossa vida, se nós realmente estamos seguindo o caminho direito, ou só estamos andando em círculo. Jesus estava ali pregando, fazia seus sinais, milagres, tudo, mas havia uma seita chamada de fariseus, e na época de Jesus haviam aproximadamente 6.000 fariseus. Um desses fariseus, Nicodemos, ele observava Jesus, os milagres, a sua pregação, tudo que ele falava, que ele dizia. E um dia Nicodemos, ele vai à noite, pessoalmente encontrar com Jesus, pessoalmente. Ele já chega dizendo: mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. Veja bem, 6.000 fariseus, apenas um abriu o coração para enxergar Jesus, 6.000 não enxergaram. E Jesus já de imediato fala: na verdade, quer dizer que alguma coisa já não está correto. Sabe quando alguém conta uma história para você, você ouve a história, aí você fala: na verdade, não é bem assim. Quer dizer que a história está mal contada. Bem, existe algumas qualificações na vida de Nicodemos que eu queria que você entendesse primeiro, para que você possa fazer uma comparação da sua vida com a vida desse homem. Primeiramente, ele era um judeu, ou seja, ele conhecia a história de Moisés, ele conhecia Deus desde criança. Para a nossa época, é como aquele crente de berço, sabe, que nasceu na igreja. Então, desde criancinha, ele conhecia a lei, e os pais judeus, pela lei de Moisés, eles incentivavam os filhos, eles ensinavam para os filhos. Então, a primeira característica que eu queria que você entendesse: desde criancinha, esse homem conhecia Deus, ouvia falar de Deus. Segunda qualificação desse homem: ele era um fariseu. Você sabe o que é ser um fariseu? A gente tem uma visão, uma compreensão muito extremista de um fariseu, porque aqueles fariseus da época de Jesus, foram eles que perseguiram Jesus, eles não enxergaram Jesus. Mas o fariseu,
eles tiveram um papel muito importante. Por exemplo, eles traduziam a Bíblia. Eram eles que traduziam, e olha só como que eles traduziam. Eles se sentavam, copiavam manualmente a Bíblia. Toda a vez que eles iam escrever o nome Senhor, se levantavam, tomavam um banho, trocavam de roupa, sentava, escrevia. Tamanha era a reverência deles. Os fariseus, eles surgiram, sabe quando é que eles surgiram? Quando a Grécia tentou helenizar o povo judeu, implantar a sua cultura, eles se levantaram em oposição aos gregos. Eles começaram a proteger a Bíblia, os ensinamentos. Foi aí que se deu-se início ao farisaísmo. Então, de início, a proposta deles é boa. E o fariseu, ele tinha uma dedicação tão grande, mas tão grande. Veja bem, que se juntar todo mundo aqui, eu acho que não dá um fariseu no quesito de dedicação. Eles guardavam os mandamentos de Moisés, eles guardavam as 613 normas de conduta que Moisés havia escrito, eles guardavam o Talmud, que era as leis orais de Moisés. Eles também criaram algumas normas dele que os tornaram extremistas. As normas que eles criaram, eles falharam de um lado, porém eles tinham uma dedicação que, se juntar todo mundo aqui, talvez não dê um fariseu. Jejuavam direto, não se envolviam com assuntos que não eram ligados à palavra de Deus. Nicodemos era um fariseu, então você se coloque, veja como que era esse homem. E ainda assim, ele não estava aprovado para entrar no reino de Deus. Terceira característica de Nicodemos: ele não era apenas um fariseu, ele era príncipe, era mestre dos fariseus. Ele estava acima, ele estava numa posição de honra. Você é líder de alguma coisa? Você é mestre de alguma coisa? E agora tem uma quarta característica. Essa característica é para quebrar nossas pernas. Um dia fala que ele se aproximou e falou: Senhor, bem sabemos que tu és filho de Deus. Ele reconhecia Jesus. Ele era um novo convertido. Veja bem, era nascido num ambiente cristão, religioso ao extremo, tornou-se líder pela sua dedicação, e quando surge Jesus, o Messias, de cara ele o reconhece. Se ele tivesse em nosso meio, provavelmente você iria dizer: esse não tem como, vai para o céu. Mas Jesus fala: na verdade, alguma coisa está errada, né? Aquele que não nascer de novo, ou seja, Jesus passa uma borracha em toda a biografia dele. Tudo que você é, Nicodemos, não é suficiente. Ser religioso não te garante que você vai um dia morar no céu. Ser um líder não é garantia de que um dia você vai morar no... Aliás, Jesus conta uma parábola, não sei se vocês lembram, onde os líderes estavam de fora. E os líderes chegavam para Jesus: nós pregamos em teu nome, falamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos milagres em seu nome. E o Senhor olha para eles: eu não vos conheço, não sei quem são. Então, isso é muito sério, preste atenção. E Jesus continua dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ir ao reino de Deus. E Nicodemos, ali, aquele homem tão culto e tão inteligente, ele fala: mas é possível alguém voltar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus olha para: Nicodemos, você é mestre e não entende essas coisas. Você é mestre e não sabes. Se um mestre como Nicodemos, uma pessoa tão sensível a ponto de enxergar o Messias de cara, não entendeu, isso é uma advertência, porque tem muita coisa que nós precisamos entender da palavra de Deus, e precisamos da revelação de Jesus, precisamos de ter uma intimidade com Jesus para entender. Então o Senhor, ele se aprofunda um pouco mais e fala o seguinte: na verdade,
te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, aqui ele começa dando umas orientações mais específicas para Nicodemos. Ele fala, nascer da água e do Espírito. Eu vejo nesse texto aqui, que existem 3 fatores que vão dizer se você realmente é um crente que nasceu de novo, ou se você está no processo de nascer de novo, ou se você é simplesmente um religioso. Primeiramente, o Senhor fala, aquele que não nasce da água. A água, ela é um símbolo da palavra de Deus, amém? O que a água faz? A água limpa, a água, ela lava, ela serve para lavar. Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Ezequiel 47 fala de uma torrente de águas. O texto ele está enfatizando um tsunami da presença de Deus que vai invadir o templo e vai limpar toda a corrupção daquele templo. Onde que está o templo de Deus? Essas paredes? Não, é o nosso coração. O Senhor quer inundar o teu coração e fazer uma limpeza total aí. Como eu disse, uma das características da água é limpar, mas limpar o quê? O que eu preciso ser limpo? Eu já aceitei Jesus, eu já frequento a igreja. Tudo isso pode não ser suficiente. Como eu disse, o homem era perfeito. Tudo isso ele fazia. Você se lembra da passagem do jovem rico? Ele chegou lá, Senhor, desde criancinha eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor apenas ouvindo. E no final ele diz, ainda te falta uma coisa. Eu deixo essa pergunta para você hoje, será que não te falta nada ainda? Será que você é perfeito, está pronto? Se o teu coração parar de bater 5 minutos, você está pronto para se encontrar com Jesus? Será? Limpar do quê? Limpar do nosso passado. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entendemos a fé, entregamos o nosso coração para Deus, existe uma natureza dentro de nós que tem que morrer. A natureza antiga, a natureza acostumada a pecar, a natureza acostumada a viver distante de Deus, acostumada a uma vida libertina, uma vida sem Deus. Essa natureza precisa morrer. É disso que fala essas águas, limpada do nosso passado, tem que morrer. Antigamente, quem é crente mais antigo, lembra que quando a pessoa era crente de verdade, ela era cristã. O pessoal mais antigo lembra, porque havia os crentes e havia o resto. Hoje, você olha para as igrejas e você não sabe mais quem é crente, quem não é, porque as pessoas vêm para a igreja, mas não muda de vida. Não há uma mudança de vida ultimamente. Então, isso não é evangelho. Estou dizendo para você que está aqui, para você que está ouvindo aí, na sua casa. Então, o princípio que o Senhor está ensinando para ele, o novo nascimento começa quando você deixa a antiga natureza morrer. E como que a gente faz isso? A palavra de Deus está aqui. Se você ligar o chuveiro da sua casa, e se você não entrar debaixo do chuveiro, você vai se lavar? Você tem que entrar debaixo. A palavra de Deus, na sua estante empoeirada, não vai mudar a sua vida. A sua palavra, a sua Bíblia, guardadinha, lá como um objeto de decoração, ou que você só usa para ler quando o pastor pede para abrir, não vai mudar a sua vida. Quando Josué estava para entrar na Canaã, Deus chega para Josué e fala, Josué, tudo isso é teu, Canaã, tudo. Canaã simboliza Canaã celeste. Ali era uma alusão para nós que pretendemos um dia habitar na Canaã celeste. Ele fala, Josué, eu te peço apenas 2 coisas. Primeiro, medita dia e noite nesse livro. Dia e noite. Não era de vez em quando. Segundo, tenha bom ânimo. Dia e noite, Josué tinha que meditar nesse livro. A gente tem uma geração de crentes que
que se você perguntar quantos de vocês leram a Bíblia, 5 ou 6 levanta a mão. Queridos, se você não se envolve com a palavra de Deus, ela não está te purificando do seu passado. Quando você se envolve com a palavra de Deus, quando você lê, quando você tem amor, tem paixão pela palavra de Deus, quanto mais você lê, mais essas torrentes passam por você, e vai te mostrando, e vai criando desprezo dentro de você, por coisas que você fazia lá atrás. Você começa a sentir vergonha de coisas que você fazia no passado, onde você frequentava, as pessoas que eram seus amigos, você começa a sentir desprezo por aquilo, porque a palavra começa a te ensinar o que é o melhor, o que é bom para a sua vida, e começa a te mostrar o que é fútil, o que é inútil. Mas se você não se envolve, se você não tem prazer nessa palavra, infelizmente, você não vai ser transformado. Você pode ser um frequentador de igreja, pode ser um religioso, pode ser um líder, um pastor, o que for, mas o que transforma a sua vida é a palavra de Deus. E segundo, o Senhor fala da água e do Espírito. Lá em Efésios 5,18, a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas por que do Espírito? Porque quando você se converte, quando você começa a deixar o teu passado para trás, você precisa preencher o teu coração com coisas novas, com coisas que realmente importam. E onde não é apenas deixar para trás o passado, deixar as coisas do mundo, deixar as coisas fúteis. Você precisa crescer no reino de Deus. Você precisa caminhar rumo a Canaã. E você precisa se envolver com as coisas do céu. Aquele que é de Deus pensa nas coisas do alto. Aquele que é carnal pensa nas coisas terrenas. Como que pode uma geração de crentes que não se preocupa com a vida eterna, não se preocupa com o céu, com a eternidade? Eu sou apaixonado pela história da igreja. Tudo que você perguntar para mim de igreja do século XVIII, século XVI, eu vou falar para você. Não tem como comparar a igreja de outros tempos com a igreja de hoje. Não tem como. A igreja de antigamente, para você ter ideia, o pastor pregava no domingo, no dia seguinte, os jornais do país inteiro publicavam o que era pregado, publicavam nos jornais, a nação inteira lia, sentia um prazer, porque era um evangelho genuíno, verdadeiro, de líderes, de homens de Deus verdadeiros. Hoje nós passamos por uma fase de comodismo, pessoas que acreditam que frequentar uma igreja é suficiente, que não se envolvem com a palavra de Deus, acham que ler a Bíblia é só coisa de pastor, que nem católico que acha que só o padre que tem que estudar a Bíblia. Não, querida, a Bíblia é para você ler. Lá na Idade Média, milhares de pessoas morreram na Inquisição para que você pudesse ter a Bíblia hoje. E hoje você tem, sem ameaça da Inquisição, e ela fica lá, desprezada, em algum cantinho da sua casa. E o Senhor fala: é preciso se encher do Espírito. Por que eu tenho que me encher do Espírito? Porque Jesus conta que quando o demônio ele é expulso de uma casa, ele vai, ele anda por lugares áridos, e vai passar um tempo, ele vai voltar para ver como que está. Se ele acha a casa vazia, adornada, bonitinha, mas não tem ninguém lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai entrar? É isso que diz a Bíblia? É isso? Concorda comigo? Não é isso. Ele vai lá no seu condomínio no inferno, vai pegar 7 amigos seus,
e vai voltar lá. E vai fazer uma nova morada na casa que um dia era só dele. Por que mais 7? Porque ele pensa o seguinte, olha como que é o pensamento do inferno. Eu sozinho fui expulso uma vez, então se eu voltar, eu vou ser expulso novamente, provavelmente, né? Então eu pego mais 7, volto e pronto, eu tenho um reforço. Você já percebeu que é muito mais difícil você reevangelizar um desviado do que você evangelizar uma pessoa que não conhece Jesus? Às vezes você até consegue trazer um desviado para a igreja, você consegue trazer, ele vem, fica 3 meses, não consegue, volta, busca de novo, fica um tempinho e fica nesse ioiô, vai e volta, porque deu brecha, porque não entendeu que o evangelho é uma caminhada, você tem que se envolver com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, você tem que buscar as coisas de Deus, não é só assistir um culto. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, essa palavra tem que passar a fazer parte da sua vida, você tem que buscar crescer. Efésios 5,18 fala, enchei-vos do Espírito. Se você não entende isso, é porque o reino de Deus não tem importância para você, infelizmente. Está na hora de a gente mudar a nossa mentalidade de religioso, está na hora de a gente tirar esses paradigmas de que eu coloquei dentro de mim, que é suficiente eu frequentar uma igreja, que não é. A vida é sua, a salvação é individual. Então, primeiramente, você que está aqui e ainda não se desvinculou da sua antiga vida, é preciso se desvincular. Você não pode caminhar com Cristo olhando para o mundo. Salmos 119, 113 diz assim, aborreço a duplicidade. Deus dizendo, Deus odeia vida dupla, ou você é, ou você não é. É isso que define os que vão morar no céu e os que não vão morar. Então, esse texto é um alerta, é um aferimento da sua fé. Se você realmente está no caminho correto, ou se você não está. Antigamente, uma das punições mais severas que havia pelos bárbaros, eles pegavam um corpo morto, um defunto, eles amarravam num condenado de uma forma que ele não era capaz de se soltar. Ele era obrigado a caminhar com aquele peso morto nas suas costas, por onde ia. Você imagina um defunto preso nas suas costas, de modo que você não é capaz de soltar. Imagina o cheiro, o peso. Imagina a situação. Eles caminhavam até morrer junto com o defunto. Então, a nossa antiga vida é como um peso morto em nossas costas. Você está caminhando, você tem um peso dentro de você, e você não sabe o que é. É porque o Senhor te chamou para uma nova vida. O Senhor tem coisas novas para você, coisas grandiosas, coisas maravilhosas Deus tem para a sua vida, mas você está lá, sabe? O maior problema do cristão é o passado. Você se lembra quando o povo de Israel quis voltar para trás? Eles viram o mar se abrir, viram coluna de fogo, tanta coisa, e lá no meio do deserto, eles se lembraram do que eles tinham lá no Egito, quiseram voltar. Todo cristão que resolve voltar para o mundo é alguma lembrança do que lhe dava prazer lá atrás. Às vezes, quando uma pessoa que foi liberta do mundo das drogas, ela volta para o mundo, o que ela vai fazer? Vai voltar para as drogas. Alguém que foi liberto da prostituição, quando ela volta para o mundo, por que ela volta? Porque ela sentiu vontade de se prostituir de novo. Então, o teu passado tem que morrer. E como é que eu faço isso? A palavra de Deus, ela limpa, ela lava. E quanto mais você lê, quanto mais você se envolve, mais ela vem como uma torrente, como um tsunami na sua vida. De forma que você começa a sentir desprezo pelas coisas do mundo, coisas que um dia você teve prazer, mas se você não se envolve, como que você vai ser lavado da palavra? A Bíblia diz
incendeu-se o meu coração enquanto eu meditava. Quando você medita nesse livro, querido, coisas acontecem dentro de você, que só vai entender e só entende aquele que lê e lê com paixão. Existem 3 fatores que vão dizer se você é um novo, se você nasceu de novo realmente, ou se você está pelo menos no processo. Primeiro, envolvimento com a palavra de Deus, que é o símbolo da água. A água, ela simboliza a palavra de Deus, é o que vai te lavar do seu passado. Segundo, o Espírito, uma vida diferente. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, você matar a sua antiga natureza, para que uma nova natureza nasça em você. Não existe cristão com 2 naturezas, existe cristão lutando com a natureza antiga, como Paulo dizia, miserável homem que eu sou, porque ele sempre estava lutando contra a sua antiga natureza. A luta é normal, mas ela não pode sobressair sobre a sua vida. E o terceiro fator, está aqui no começo, no versículo 2, fala o seguinte: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Nicodemos observou Jesus durante vários dias, porque ele era um judeu, ele era um líder, então ele era uma pessoa dedicada ao estudo, e toda pessoa que estuda, pessoa que pesquisa, ela tem um senso crítico, ela não vai acreditar em qualquer coisa que ela vê. Eu creio que durante muito tempo ele observou Jesus, o que ele fazia, o que ele dizia, o que ele pretendia, até que ele se convence que Jesus era o Cristo. Então ele vai junto com a multidão procurar Jesus, ele vai à noite, sozinho, quando seus discípulos provavelmente já estavam ou distantes ou estavam dormindo, e pessoalmente ele vai atrás de Jesus. Olha, tudo na Bíblia tem um sentido. Este foi ter de noite com Jesus. Você precisa ter um envolvimento pessoal com Jesus, não coletivo, pessoal. Coletivo é importante, claro que é. Você fazer parte da igreja, claro que é importante. Mas você tem que ir além disso. Tem que ter um envolvimento pessoal com Cristo. O culto vai acabar daqui meia hora, mas e durante a semana? E aí? Você não vai vigiar? Você vai se esquecer que você aceitou Jesus um dia? Que você está caminhando para Canaã? Você vai esquecer que existe o opositor tentando você o tempo todo? Querendo te tirar da presença de Deus? Você não pode. A pessoa que está no caminho da salvação, ela tem que entender que ela tem que ter um envolvimento pessoal, diário, constante com Cristo. Você tem que aprender a falar com Cristo, a ouvir Jesus, a ter o seu particular com Cristo. Você tem que aprender a viver uma vida próxima de Jesus. Será que é tão difícil isso? Será que é tão difícil você enxergar Jesus, você ouvir Jesus? O Jesus para você é apenas no domingo à noite? Será que religião, o evangelho, se resume a um culto na semana? Será que é só isso? Eu acho que é muito mais do que isso. Você tem que se envolver com a palavra de Deus. Segundo, você tem que deixar o Espírito entrar na sua vida, deixar ele encher a sua vida. Terceiro, tem que ter um envolvimento pessoal verdadeiro com Cristo, diariamente, todos os dias. Querido, você tem que ter o teu momento de oração, sabia? Mas eu vou te falar que eu oro praticamente 24 horas por dia, você acredita? Eu não consigo desligar. É como você coloca no piloto automático. Eu não consigo desligar. Eu não consigo deixar de falar, esteja fazendo eu o que eu estiver fazendo. Eu estou conversando com Deus.
acaba se tornando uma coisa natural na sua vida quando você se envolve com Cristo. Essa ligação entre o reino de Deus e você que tem que acontecer. Então o Senhor diz que aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não deixar de viver a velha vida e passar a viver uma vida diferente, uma vida para Cristo realmente, uma vida no Espírito, não vai herdar o reino de Deus. É sério isso ou não é? Vamos deixar um pouco mais sério ainda? Quantas pessoas você acha que passaram a vida inteira na igreja, achando que eram cristãos, morreram e não foram para a glória? Você quer ser um desses? É sério ou não é isso? É de se pensar ou não é? O que eu digo para você, comece a se envolver com a palavra de Deus. O que o diabo oferece, o que o mundo oferece, o que vai acrescentar na sua vida? O que vai mudar na sua vida? A única coisa que pode transformar, mudar a sua vida é a palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito. Sabe o que significa isso? Lá em Jeremias capítulo 1, o Senhor chega para Jeremias e fala o seguinte: olha, antes que eu te formasse no ventre, eu já havia te dado por profeta às nações. Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? E sabe por que você não sabe qual que é esse propósito? Sabe por quê? Porque você está vivendo a antiga vida ainda. Todos aqui, que estão aqui hoje, e que estão assistindo em casa, poderiam ser pastores, missionários, evangelistas, operadores de milagres, ou coisas parecidas. Jesus falou o seguinte: aquele que crê em mim, vai fazer obras maiores do que as que eu fiz. Quantos missionários nós não teríamos aqui? Quantos pastores, evangelistas, presbíteros, homens de fé, homens que iriam impor as mãos às pessoas e essas seriam curadas? Por que não, a gente não vê mais isso? Nós temos uma geração de crentes que estão lotando as igrejas, mas não estão abandonando o mundo. Estão como o povo de Israel, andando em círculo, em círculo, em círculo, para no final da jornada morrerem no deserto. A diferença entre quem tem um encontro pessoal com Cristo é no final da história. É no final. Veja bem, multidões todos os dias, de aproximadamente 20 mil pessoas seguiam Jesus. E no final da história, quem estava com Jesus? Fala para mim. Quando Jesus chegou ao ápice da sua obra aqui, que era a cruz, quem estava lá? João, José de Arimateia e Nicodemos. Só esses, e as corajosas mulheres que estavam também lá. Cadê o resto? Cadê as multidões que seguiam ele? Cadê? Essa é a diferença entre aquele que procura ter o encontro pessoal com Cristo. No final da história, vão estar com Ele. No final da sua jornada, você vai estar com Ele. Mas se Jesus é apenas algo coletivo para você, você é igual àquela multidão que só procura Jesus em momentos de dificuldades, quando precisa de uma cura, quando precisa de um emprego, quando precisa de uma assistência, de uma oração do pastor. Se é só isso para você, seria bom você começar a se preocupar. O que importa é o final. Tudo o que importa é o final. O final de um livro, né? O final de um ciclo da sua vida, um ciclo escolar, se você foi bem, se você terminou, se você alcançou os objetivos. O final da sua vida. A única coisa que importa lá no final é se o teu nome vai estar no livro da vida. É só isso que importa. É de se pensar, é um assunto sério.
O que eu trago aqui essa noite é uma advertência para que de hoje em diante, você comece a se dedicar mais a Deus e a ponderar mais sobre a sua vida. Se é o que você realmente acredita que poderia estar vivendo. Faça uma análise na sua vida, faça uma reflexão na sua vida, porque eu creio que há algo a mais. Deus te chamou para um propósito, mas primeiramente tem que deixar o passado para trás. As coisas mortas têm que sair da sua vida. O teu prazer não pode ser a televisão, não pode ser uma Netflix, não pode ser um Facebook. Teu prazer tem que ser a palavra de Deus. O que tem que ocupar a sua vida tem que ser o Espírito, as coisas do Espírito Santo. Que o Espírito é como um GPS que ele vai direcionar você a um propósito, vai levar você a realizar grandes coisas, grandes atos. Deus tem grandes coisas para a sua vida. O problema é que você não está desbravando o que Ele tem. É você que está preso lá atrás. Deus chamou os judeus para habitar na Canaã, mas eles estavam pensando nos repolhos que comiam no Egito, nas cebolas. Olha o tamanho da mesquinhez desse povo. E nós somos assim muitas vezes. Deus tem grandes coisas para você, mas aquilo que lá no mundo te dava prazer um dia, talvez você ainda está preso àquilo, parece ter tanta importância para a sua vida, mas não tem. A nossa vida aqui ela é curta, e esse tempo de pandemia que nós passamos, eu acho que muita gente refletiu. Eu vi muita gente morrer, pessoas próximas, amigos. Houve tempos que eu entrava no Facebook para ver quem morreu. Tanta gente que estava se despedindo. Uma dessas poderia ter sido você, sabia? Poderia ter sido eu. E se fosse você, onde você estaria hoje? Estaria lá na glória? Seja sincero. Você acredita piamente que você estaria com Cristo? Ou não? Viva de um modo que não há dúvida de que você vai morar na glória um dia. Deixe essa palavra fazer parte da sua vida. Deixa as coisas do céu invadir a sua mente, o seu coração. E tenha um envolvimento pessoal com Cristo, diariamente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que está perto. Olha que texto maravilhoso. Eu estarei com você todos os dias. É você que não enxerga, é você que despreza, é você que troca pelas coisas banais. Não faça isso. Eu venho propor nessa noite aqui, que cada um de vocês viva dignamente de um dia habitar ao lado de Cristo. Que quando você morrer, você não tenha certeza de que você vai para a glória, mas viva hoje, a partir de hoje, viva para Cristo. Deixe a palavra de Deus moldar a sua vida, amém? Deixe as coisas do céu moldar você. Olhe para as coisas eternas, as coisas do alto. As coisas lá atrás não tem importância nenhuma. Tudo vai passar, tudo um dia será passado. Nada terá valor. Apenas a única coisa que terá valor é o seu nome no livro da vida e o nome daqueles que você conseguir colocar. Amém?